O Arsenal em casa, ele leva poucos gols. Esse é o ponto. O que você acha que seria melhor? É difícil, tá? Acho que ainda o handicap. Eu confio mais no Arsenal. Essa é a minha pedida. O Arsenal está em grande fase, em ótima fase recente, vai receber o Mônaco, que inclusive foi o único time que derrotou o Barcelona nessa Liga dos Campeões, né? Jogo lá no Emirates Stadium, Matheus, nesta quarta-feira, às 5 da tarde, também sexta rodada aí da UEFA Champions League. E aí? Bora pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas desse confronto. Dois times aí que... o Mônaco, ele já bateu o Barcelona nessa temporada e também tá dando umas surpreendidas, tá? A gente vai até dar uma olhadinha na tabela de classificação. É um time que também não tá nada mal, tá? É um duelo de dois times também que estão no G8. Tá surpreendendo aí, eu diria, o Mônaco, tá? Era essa a linha de raciocínio que eu queria construir. Porque o time tá à frente, por exemplo, aí, de Bayern de Munique, de Atlético de Madrid, de Milan, Manchester City, PSG, Real Madrid. Um time que está no G8, que nesse momento está conseguindo qualificação para a próxima fase direta. Ou, para a próxima fase não, né? Tá indo diretamente para as oitavas de final, assim como o Arsenal, que nesse momento está em sétimo e que mais uma vez faz um grande início de temporada. É isso. Vou para os confrontos recentes, começando pelos Gunners, né? Que na Premier League até empatou com o Fulham, né? 1-1, mas antes disso vinha de 4 boas vitórias, né? 2-0 no Manchester United, 5-2 no West Ham, 5-1 no Sport, né? No seu último jogo pela Liga dos Campeões. O Sport que tinha feito 4-1 no City, né? Exatamente. E fez 3-0 no Nottingham Forest, né? Pelo campeonato inglês. Então, é um time que vem bem, né? Assim, teve derrotas ali para Inter de Milão, mas tudo bem, fora de casa. Perdeu fora de casa para o Newcastle. Mas se a gente pegar os jogos em casa, sobretudo, o Arsenal vence todos, praticamente. É um time que dentro de casa é muito forte, que ainda não perdeu nenhum jogo em casa na temporada. O Arsenal, salvo engano, só tem 3 derrotas. Perdeu para Inter de Milão, para o Newcastle e pro Bournemouth até aqui, é isso mesmo. E as 3 derrotas foram fora de casa, tá? No Emirates o time realmente é muito forte. O adversário da vez, o Mônaco, time que vem fazendo uma temporada interessante até aqui, tá? Teve até 2 derrotas aí em confrontos recentes, mas adversários difíceis, eu diria, perdendo a Champions League para o Benfica por 3-2, perdeu fora de casa para o Olympique de Marselha também lá na França, mas já complicou a vida dos gigantes, né? Como a gente bem disse, Faberman. Começou a temporada na UEFA Champions League batendo o Barcelona por 2-1. Depois disso, ele deu uma vacilada, empatou fora ali com o Dinamo de Zagreb, poderia até ter vencido. Dois tropeços, né? Empatar com o Dinamo de Zagreb fora de casa e não vencer... e não venceu o Lille. E também o Lille foi... Não, o Lille foi o Benfica. Isso, exatamente. O Benfica, tudo bem, é um time ali forte, mas perder em casa, para quem ganhou do Barcelona em casa, perder do Benfica não é um bom resultado. Foi até curioso, porque ele venceu o Bolonha fora de casa, né? Então, assim, ele venceu 2 jogos. É um time regular, né? É um time que, assim, às vezes surpreende, em jogos difíceis surpreende. Outro ponto que eu gostaria de destacar é um time que consegue marcar muitos gols, tá? Com exceção desse jogo ali do Rangers, né, que ele perdeu em casa por 1-0, o Mônaco vinha numa sequência absurda de marcando gols, tá? Ele marcou gol em boa parte aí de seus jogos na temporada. Ambos marcam, inclusive, batendo com uma frequência muito grande aí em jogos do Mônaco. Muito bem, dito isso, o momento Bet Nacional, vamos colocar na tela aí que o favoritismo é do Arsenal e até muito alto, né? De 1,30 só. 1,30, e aí? Cara, assim, vamos lá. A gente tem... Eu acho que esse jogo é muito difícil de se prever, inclusive, tá? Porque... eu confio muito na vitória do Arsenal, só que eu acho que a odd está muito baixa. Então, por exemplo, se a gente for buscar algo em termos de diferença de gols, a gente teria que pegar o handicap menos 1,5, que é para o Arsenal vencer por 2 gols de diferença. Até tem acontecido com certa frequência, o Arsenal é muito forte em casa, como a gente disse, né? Normalmente vence aí por 2-0, 3-0, mas o Mônaco não é um time tão bobo. Então, outra linha de raciocínio que eu gostaria de trazer, só que aqui eu considero que tem um risco um pouco maior, seriam ambas marcam, cotação 2,01. Ao meu ver, a odd ela tá tão discrepante entre Arsenal e Mônaco que a gente acaba enxergando o valor que não ambas marcam, tá? Que eu não acho que é uma oportunidade tão difícil de acontecer e, ao meu ver, tem valor pela odd, 2,01, porém tem um risco maior. Você, Fabiano, eu gostaria de ouvir sua opinião antes de fazer essa. O Mônaco acho que fez gol em quase todos os jogos, né? Tem esse Na derrota pro Benfica. É porque o Arsenal em casa, ele leva poucos gols. Esse é o ponto. O que você acha que seria melhor? É difícil, tá? Acho que ainda o handicap. Eu confio mais no Arsenal. Essa também. é a minha pedida. Porque assim, cara, é aquela coisa. Se fosse fora de casa, eu até ia no... Não, fora de casa o ambas marcas seria uma ótima. Mas em casa, eu prefiro confiar em um 2-0 do Arsenal do que um 1-1. Eu acho que é mais provável. Então, fazendo essa comparação de possíveis resultados, ao meu ver, a gente acaba estando mais confortável. Até porque um 3-1, por exemplo, ambas marcas seriam green, mas aqui também é green, tá? Então, eu acho que acaba sendo uma boa pedida. Bem, então, o handicap menos 1,5, nossa dica aí para Arsenal e Mônaco pela Liga dos Campeões.